Olá, sou o professor Cleuton Braga Landry, um dos coordenadores da área de fisioterapia do Projeto Reviver. No dia 21 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Prevenção da Doença de Alzheimer, data esta em que se marca a necessidade de defesa e conscientização da sociedade sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado ofertado, bem como do apoio e suporte aos familiares e cuidadores das pessoas que vivem com a doença de Alzheimer. Mas afinal, o que é essa doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer, ela é um transtorno neurodegenerativo, progressivo, que se manifesta por danos na cognição e na memória, comprometendo as atividades de vida diária, provocando principalmente alterações comportamentais. Essa doença afeta mais idosos, sendo responsável por mais da metade dos casos de demência na população com mais de 65 anos. Bem, diante disto, os alunos e alunas do Projeto Reviver prepararam o material com muito carinho que vocês acompanham logo a seguir. Um abraço. Sim, sinais como perca de memória, esquecimento frequente de palavras, repetições de falas e ações, mudança na linguagem e dificuldade na fala, e dificuldade para realizar tarefas simples podem sim ser sintomas do Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que afeta principalmente a memória. Por isso, se a pessoa tiver mais de 60 anos e apresentar lapsos de memória significativos, faça sua parte, procure um médico ou entre em contato com o Projeto Reviver. Primeiramente, ter calma e paciência. Lembrar e praticar sempre essas duas palavras. Em seguida, fazer uma reorganização no cotidiano familiar em geral, pois é necessário ter uma rotina diária para que simplifique tanto a rotina do paciente quanto a rotina do familiar. É importante limitar o número de opções de escolha, como, por exemplo, a quantidade de peças de roupa na hora de escolher para ir ao passeio, para ir ao hospital. Falar calmamente, falar frases curtas, para que evite um certo conflito, um estresse do paciente. É muito importante encorajá-lo a exercício de atividades pessoais, como se vestir, calçar o sapato, mas sempre estando disposto a ajudá-lo. Certificar que tem uma dieta balanceada, pratique exercícios físicos de acordo com suas possibilidades e eliminar o cigarro e o álcool, pois isso agrava o desgaste mental. Caso precise fazer um reajuste no ambiente da casa, os objetos estejam apresentando algum perigo, como por estarem muito próximos, é bom afastá-los, mas ter cuidado para não modificar, não mudar muito, pois o paciente pode querer buscar algo e ao não encontrar, isso gerar um estresse. É essencial manter o convívio social, o convívio familiar. E por último, mas não menos importante, procurar ajuda profissional. Manter os lazeres, os passeios, as visitas aos parentes e o principal, dar sempre carinho e amor. Os maiores erros, sem dúvida, são a falta de paciência e a falta de um acompanhamento profissional qualificado para com esse idoso com a doença de Alzheimer. O idoso pode começar a ser agressivo, pode começar a recusar tomar banho, pode perder o senso de onde ele está, do que ele está fazendo, do tempo, e isso causa um estresse muito grande, principalmente no cuidador. Às vezes, a não aceitação da doença por parte da própria família pode dificultar o tratamento e o manejo deste idoso com a doença de Alzheimer. Muito frequente também é deixar o idoso sob os cuidados de apenas uma pessoa. Isso acaba sobrecarregando esta pessoa e causando estresse. A família também tem que entender que o idoso já não é o mesmo e precisa de mais cuidados especiais e diferenciados. É de suma importância não deixar mais com que o idoso faça suas coisas sozinho, sempre tendo um acompanhamento de alguém da família ou de algum cuidador. Ter um familiar com a doença de Alzheimer não significa que os demais familiares correm o risco de desenvolver a doença.
No geral, a doença de Alzheimer não está relacionada à hereditariedade, tanto que a maioria dos casos, cerca de 95% deles, são classificados no que nós chamamos de casos de Alzheimer de forma esporádica, que não tem nada a ver com fatores hereditários. No entanto, uma pequena porcentagem corresponde ao Alzheimer familiar ou Alzheimer precoce, porque acomete pessoas mais jovens, dos 35 aos 60 anos. E nessa situação, como o próprio nome sugere, Alzheimer familiar, pode haver uma disfunção genética que pode desenvolver a doença em um ou mais membros da mesma família. Porém, apesar de os riscos serem maiores, não há como prever ou garantir que, de fato, algum parente próximo desenvolverá essa síndrome. E, de toda forma, é importante ficar atento aos fatores de riscos, sobretudo se tiver na família alguém que tenha desenvolvido a doença ainda jovem, pois existem os chamados fatores de risco modificáveis, como obesidade, hipertensão arterial, diabetes, pouca atividade cerebral, que, se puderem ser evitados, podem diminuir em até 30% as chances do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Com o mapeamento genético é possível identificar genes relacionados à doença de Alzheimer e com isso pode-se criar medicamentos específicos para atuarem naqueles genes a fim de retardar o desenvolvimento da doença com enfoque na prevenção. Atualmente, um dos principais métodos utilizados na identificação da doença de Alzheimer de forma precoce é o chamado PET scan, no qual trata-se de uma técnica de diagnóstico por imagem em que é possível observar danos em áreas específicas da região do cérebro. Além disso, há outro procedimento chamado punção lombar, extremamente invasivo, uma vez que é necessário fazer a coleta de uma pequena quantidade do líquido cefalorraquidiano presente na medula espinhal. Nesse sentido, em busca de uma técnica menos invasiva e com maior precisão, cientistas americanos desenvolveram um exame de sangue capaz de detectar o Alzheimer até 20 anos antes de causar sintomas graves como a perda de memória. No entanto, a novidade, que possui cerca de 94% de precisão, ainda pode levar alguns anos para ser disponibilizada no mercado. Olá, eu me chamo Simone. Vamos apresentar alguns hábitos que ajudam a retardar a doença de Alzheimer. Hábito 1. Durma bem. Ter uma boa noite de sono é fundamental para evitar o Alzheimer. Dormir mal com frequência produz dano aos cérebros semelhantes à doença. O sono ajuda a controlar o acúmulo de placas de proteínas importantes, que produz na manifestação de sintomas. Por isso, durma pelo menos 8 horas por noite. Hábito 2. Faça exercícios. Estudos apontam que a atividade física protege contra a demência. Após a prática de exercícios físicos, são liberados neurotrofinas que ajudam na memória. Por isso, faça caminhadas, corridas, ciclismos, academias, etc. Hábito 3. Tenha uma alimentação balanceada. Coma peixes que são fonte de ômega 3, como sardinha, salmão e atum. Eles reduzem os riscos de declínios cognitivos. Consuma também alimentos ricos em gordura boa, a monoinsaturada, presentes, por exemplo, em castanhas, amendoins e azeitona. Evite o excesso de carne vermelha, alimentos industrializados ou refinados. Não exagere no consumo de leites e seus derivados, como manteiga e creme de leite. Hábito 4. Controle os problemas psicológicos. O estresse e a ansiedade produzem hormônios que prejudicam o funcionamento do cérebro. Além disso, pessoas com depressão têm o maior risco de desenvolver o Alzheimer. Caso você tenha algum desses problemas, procure um especialista para tratar da sua saúde mental e reduzir as chances de desenvolver os problemas cognitivos. Hábito 5. Estimule o cérebro. Procure atividades que estimulam o pensamento e a memória.
Aprenda uma nova língua ou a tocar um instrumento musical. Leia com frequência e divirta com jogos de estratégias como xadrez, palavras cruzadas ou montar quebra-cabeças. Hábito 6. Cuide da sua saúde. Evite altos níveis de colesterol. Controle a sua taxa de glicose no sangue, pois o índice elevado pode aumentar até 3 vezes a chance de ter problemas cognitivos. Mantenha a sua pressão controlada. A pressão arterial alta está associada com a morte de neurônios e perda da memória e demência. Consulte sempre o médico e faça exames de rotina para monitorar a sua saúde. Hábito 7. Evite o excesso de peso. O sobrepeso e a obesidade estimulam a degeneração do cérebro, o qual encolhe e fica mais propenso a sofrer com o processo de demência. Por isso, não abuse nas calorias e procure sempre estar dentro da faixa de peso recomendado para a sua altura. Evite o consumo de álcool e cigarro. Esse uso conjunto eleva o dano neural em determinadas partes do cérebro, afetando também a memória. Aproveite essas dicas e previna-se dessa doença. Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre os benefícios da prática do exercício físico na doença de Alzheimer. Como vocês já devem ter escutado, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, insidiosa e progressiva, caracterizada pela disfunção cognitiva. Tem alta prevalência e ainda não há um tratamento que seja altamente eficaz. O exercício físico é uma opção de tratamento não farmacológico e tem trazido resultados muito positivos e poucos efeitos colaterais, e além do mais é uma prática de baixo custo. Dentre os benefícios que o exercício físico traz para o idoso com doença de Alzheimer está a melhora da aprendizagem e da memória, promove a plasticidade neural, prevenção de doenças crônicas, dentre elas o diabetes, a obesidade, as doenças cardiovasculares, diminui os sintomas depressivos, aumenta o condicionamento cardiovascular, melhora a autoestima, melhora a qualidade de vida, que também todos esses benefícios ocasionados pela prática do exercício vai refletir no cuidador, que vai ter a sua carga de trabalho aí diminuída. Devemos destacar ainda que esses exercícios devem estimular a melhora da capacidade funcional. Então, devemos incluir a caminhada, no caso a deambulação, a marcha, exercícios com mudança de direção, exercícios que envolvem equilíbrio, proporcionar aí circuitos, por exemplo, exercícios de força e resistência, exercícios que promovam a melhora e o estímulo somatosensorial, visual e também a melhora da cognição. Então, nós precisamos estimular, promover esses exercícios, mas com cautela, visto que os idosos com disfunção cognitiva, com demência de moderada a grave, eles precisam de uma atenção redobrada na hora de praticar, de colocar em prática esses exercícios, visto que os exercícios eles podem se tornar altamente perigosos para esses idosos. Então, eles precisam ter um acompanhamento mais de perto do seu cuidador. E, para encerrar, estimulem a prática do exercício, a prática da atividade física, não protejam excessivamente aos idosos com doença de Alzheimer, mas o estimulem a praticar
essas atividades físicas. O tratamento fisioterapêutico é de essencial importância para retardar o avanço da doença de Alzheimer em qualquer fase, sendo que através de exercícios de fortalecimento muscular, amplitude articular, alongamentos, coordenação motora e cognição, busca proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente, evitando assim a ocorrência de quedas, danos motores, atrofia muscular e dor, o que possibilita uma vida mais autônoma e um melhor desempenho funcional. Bom, na hora de desenvolver alguma atividade com o paciente de Alzheimer, a gente tem que sempre ter alguns cuidados na hora de montar a terapêutica de atividade daquele paciente. Então eu separei em 7 tópicos principais. O primeiro deles é focar nas habilidades que aquele paciente ainda preserva. Isso é muito importante porque isso vai determinar o enredo daquela atividade. O segundo, buscar o interesse daquele paciente para que ele possa se envolver, possa participar durante um bom tempo. E como que a gente consegue isso? Buscando algo da rotina daquele paciente, algo que ele goste. Se você for fazer uma terapia com a família, em grupo, procurar algo também que as pessoas gostem e que ele vá se envolver, que envolva todo mundo da família. Quarto ponto. O contato visual, isso é de extrema importância, porque aí você vai ter o feedback se aquela pessoa está entendendo o comando que você está dando naquele momento, está entendendo a atividade e vai executar de forma clara. O quinto ponto, falar de forma simples, falar pausadamente, falar com calma, evitar tentar explicar algo que seria muito simples com palavras muito difíceis dele entender e sempre, se preciso, repetir com calma, paciência, até que aquele paciente entenda. O sexto ponto, descrever o que está acontecendo ali, descrever a atividade, o que você vai fazer. Por exemplo, você vai chegar com o paciente, vai se apresentar, vai dizer o que vai ser desenvolvido, o que vai ser desenvolvido ali, naquele dia. Então você tem que sempre descrever aquela atividade, o que está acontecendo. Por exemplo, você vai chegar para o paciente, seu João. Oi, seu João, tudo bem? Meu nome é Luane. Hoje a gente vai fazer essa atividade. Eu trouxe um jogo pra gente, um dominó. Você gosta de dominó? Vamos jogar, pegue, veja. Isso vai ser um estímulo sensorial e visual para aquele paciente, então isso é muito importante. Outra coisa também que você sempre tem que fazer, que é elogiar, dizer muito bem, você está conseguindo, está indo bem. E o último ponto, muito importante também, importantíssimo, é o tempo. Cada paciente, cada familiar, ele tem o seu tempo. Para um paciente de Alzheimer, cada dia é um dia, cada dia funciona de uma forma diferente, tem um tempo diferente. Então você sempre tem que estar renovando, sempre tem que estar trazendo atividades novas, pois se você usa uma terapia hoje, deu super certo, nossa, maravilhoso, e conseguiu se desenvolver bastante, amanhã pode não dar, ele dá 15 minutos de atividade e já está disperso. Então você sempre tem que estar renovando, então você sempre tem que estar renovando e fazendo atividades novas com aquele paciente. Esses são os 7 pontos que eu queria abordar. A estimulação eletromagnética beneficia quem tem Alzheimer? A resposta é sim. A estimulação eletromagnética é uma técnica de aplicação de correntes eletromagnéticas em determinadas áreas do cérebro. Os pacientes com a doença de Alzheimer que se utilizaram desta técnica apresentaram melhorias significativas em suas funções cognitivas, tanto na capacidade de identificação de objetos, na compreensão de frases e na sua memória. A
aromaterapia é uma estimulação sensorial através de cheiros. A estratégia para combater o Alzheimer é inibir as enzimas ACHE e BCHE, pois elas degradam a acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor envolvido na cognição, na aprendizagem e na memória. Já foram feitos alguns testes de alguns pacientes e todos melhoraram significativamente no quesito da cognição. E o melhor de tudo, não apresentaram nenhum efeito colateral. A musicoterapia é baseada no uso sistemático de sons, melodias e movimentos. No paciente com Alzheimer, ela resulta no aumento de bem-estar, na diminuição da sensação de isolamento, de ansiedade e de agressividade, e ainda melhora os níveis de atenção, memória, sono e alimentação. O exercício físico acarreta inúmeros benefícios na vida das pessoas, auxiliando no metabolismo e na circulação sanguínea. Sendo assim, pacientes com Alzheimer necessitam realizar essas atividades, principalmente aquelas como natação, hidroginástica, dança, caminhada e corrida leve. Além disso, é importante realizar atividades que exijam o raciocínio, como xadrez, palavras cruzadas e sudoku.